Mientras passava Jesus, viu a um cego o quê? Um cego como? De nascimento. Ou seja, este homem, ele havia nascido cego. Ele nunca havia visto a luz. Nunca. Ou seja, que ele era um caso perdido. Para ele não havia esperança. Porque toda a vida dele foi cego. Toda a vida. Ele comia cego, ele andava cego, ele se acostava cego, ele se levantava cego. A vida dele era a escuridão. A oscuridão era a vida dele. Ele vivia dessa maneira. Para ele não havia mais esperança de que a situação dele pudesse cambiar. E assim há muitas pessoas como este homem. Há pessoas que elas são cegas de nascimento, mas não fisicamente. Ela é cega de nascimento porque ela nunca viu a felicidade. Ela nunca viu. Ela não sabe o que é uma família. Ela não sabe o que é ter um matrimônio feliz, porque ela nunca viu. Ela nunca viu em seus padres, nunca viu em seus irmãos, e ela muito menos vê em el matrimônio de Édia. Há pessoas que nunca viram prosperidade, nunca. Toda a vida de ela foi de miséria, toda. Ela cresceu na miséria. Ela trabalhou e vive na miséria. Ela está se formou, mas ela continua na miséria. Há pessoas que nunca viram, elas estão cegas. Então, você observe que a situação deste homem era de desesperação, porque para ele não havia esperança. Se para uma pessoa que se queda cega depois de haver visto, já é complicadíssimo, a ciência não consegue, imagine-se para quem nasce cego. Então, a situação de ele era o que nós outros consideramos caso perdido, humanamente. Como é o caso dessas pessoas. Você vê a senhora em estado terminal. Não havia mais esperança. Apestava, olia podrido, porque o próprio câncer vai fazendo isso. A outra senhora vivendo em lacade, súcia, e la pareja vivendo esse inferno. Assim são os casos que chegam na igreja. Para que você que está aqui entenda que sua situação não é nada de outro mundo. Para que você possa entender que você não está em um caso perdido. Não, você pode cambiar. Você pode sair disso. Você pode cambiar sua história. Como eles cambiaram. Aí disse assim: e seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus padres para que nasciera cego? Mira-me a mim, por favor. Que é o mais comum em el meio religioso. A pessoa está com um problema, vem alguém e lhe disse assim: és la cruz. És la cruz. Ela vai no padre, e o padre disse para ela: não, isso aí é a cruz que lhe tocou. É a cruz que lhe tocou carregar. Ou então se disse para ela: fulana, isso aí Deus lhe está castigando. É um castigo de Deus por algum pecado. A pessoa já sofre, e todavia lhe dizem que Deus la está castigando. O mesmo passava aqui, ó. A ideia religiosa era essa, que aquele homem havia nascido cego por algum pecado, de ele ou de seus padres. Mas pobre, ele nasceu cego. Que pecado ele cometeu? Que pecado ele cometeu? Então vocês não atribuem a situação que você vive como se Deus lhe castigara, como se fuera sua cruz, como se fuera seu destino, como que uns nascem com estrela e outros quê? Não atribui a isso a seu problema. Jesus digo assim:
Não és que pecou este, nem tampouco seus padres. Ao contrário, foi para que as obras de Deus se manifestaram em nele. Eu vou dizer uma coisa. Você está passando por esse problema aí agora. Sabe por quê? Para que as obras de Deus se manifestem em você. Você não hubiera chegado aqui na igreja se você não estivesse com esse problema. Ou não é verdade? Você vê essa senhora, se ela não hubiera tenido aquele câncer, ela hubiera chegado? Não. Mas aquele câncer ela doblegou e ela trajo. Foi para quê? Para que se manifestarem nele a quem? As obras de Deus. A senhora que estava vivendo em Lacade. Foi Deus que la pôs em Lacade? Não. Mas ela estava naquela situação para que as obras de Deus se manifestassem. E você também. Você está aqui com esse problema para que as obras de Deus se manifestem em sua vida. Para que você pueda dar testemunho de que o Deus da Bíblia, Ele está vivo. Que Ele não é um cuento, que Ele não é uma historieta. Não, Ele está vivo. Por isso que você vive essa situação. Ou seja, que esse problema que você vive não é para que você se mate, não é para que você cometa suicídio, não é para que você se desespere dessa maneira, não. É para que Deus se revele a você, para que você possa experimentar a grandeza de nosso Deus. Amém? E Ele diz assim: me és preciso hacer las obras dele que me enviou, mientras dure el dia. La noche viene, quando nadie pode trabalhar. Mientras yo esté no mundo, que Ele era a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Quando você encontra Jesus, você encontra a luz do mundo. Você pode estar perdido, desubicado, desorientado. Você pode não saber o que fazer. Mas quando essa luz, que é Jesus, ela vem, você começa a ver. As portas se abrem, os caminhos se abrem. As situações que aparentemente são irreversíveis são cambiadas. Amém? Porque Ele é a luz do mundo. E quando essa luz brilha, todo mundo consegue ver. Amém? Aí disse assim, dicho esto, escupió em tierra, hizo lodo com la saliva, e com el lodo untou a los ojos del ciego, e dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa que? Enviado. Portanto, foi, se lavou, e que foi o que curou ao cego? La saliva de Jesus, el lodo, que foi que curou o cego? Agora você viu uma coisa interessante. Jesus, Ele curava muitas pessoas. Ele imponia as manos. Não era assim? Ele imponia as manos, Ele ungía as pessoas, Ele orava as pessoas. Mas observe que no caso deste cego, Jesus hizo uma coisa fora de lo comum. Ele hizo uma coisa fora de lo comum. O homem já era cego. E Jesus vai, escupe, hace barro e lhe passa nos olhos. Imagine, os religiosos quando viram aquilo. Que asqueroso. Ou não é verdade? Mas como ele pode fazer isso? O homem pobre já é cego. E ele lhe mete barro no olho. Sabe por quê, gente? Sabe por que Jesus teve que fazer aquilo? Porque aquele cego, ele não tinha a fé suficiente para ser curado.
Então Jesus teve que provocar em ele uma reação. Quando Jesus passou aquele lodo nos olhos dele, aquello causou nele que? Um incômodo. Imagine-se, você sentir barro em seus olhos. Ou seja, aquello provocou nele uma reação. Porque ele estava aí entregado, resignado, porque ele já estava acostumado a ser cego, ele já estava acostumado a ser mendigo, ele já estava acostumado. Há pessoas que elas vivem acostumbradas, ela se acostumbra com a miséria, ela se acostumbra que todos os dias há pleitos na casa, ela se acostumbra que todos os meses ela tem que ir à revisão, a tomar remédio, ela já está acostumbrada a isso. Há pessoas que se acostumbram. E porque elas se acostumbram, elas começam a aceitar aquilo como parte de sua vida, como normal. Então Jesus, quando ele untou os olhos do cego, era para provocar em ele uma atitude, era para que ele reaccionara, era para que ele se levantara. Então Jesus passou os olhos e disse assim: vê e lava-te no estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Todo aquele que é enviado por Jesus, obedece. Todo aquele que é enviado por Jesus, hace o que tem que ser hecho. Essas pessoas que você viu aqui, elas foram enviadas. Elas chegaram aqui na igreja, enviadas por ele próprio Deus. Como você que está aqui. Você está aqui porque Deus lhe enviou. E sabe para que ele enviou? Para abrir seus olhos, para que você possa ver o que você nunca viu, para que você possa experimentar Deus em sua vida, para que Deus não seja para você uma história, um cuento, uma teoria, mas para que você possa experimentá-lo obrando em sua vida. Amém, gente? E o interessante é que quando Jesus enviou o cego, mira la maldade. El homem era cego. Jesus poderia mandar trazer el água para quê? Para lavá-lo. Jesus poderia mandar alguém, fulano, leva el cego allá para que ele se lave. Mas não. Sabe por quê? Porque sacrifício é personal. Nada pode ser por mim. Eu não posso ser por você e você não pode ser por mim. O sacrifício é uma coisa que cada quem tem que fazer el suyo, porque é a fé de uno. Amém, gente? Coloque a foto aí do estanque. Jesus estava na parte superior. Aonde está aquela saeta de arriba? Era o templo. Jesus estava já com esse cego. E Jesus lhe puso barro allá e digo a ele: vê a lavar-te no estanque. Ele teve que fazer todo esse recorrido solo, cego, hasta chegar aqui, nesse estanque. Esse estanque estava barrando 34 degraus, 34 escalones. Imagina, se o cego cai, e vai ser cego, mendigo e paralítico. Parecia uma maldade, não parecia? Sim ou não? Não é maldade, não. É fé. Porque a pessoa que crê, a pessoa que é enviada, ela obedece. A exemplo do cego. Ele obedeceu. Ele não questionou. Ele não disse nada. Ele poderia haver dito: pero, Senhor, tu me põe barro no olho, eu já sou cego, tu me mete barro e me manda ir adiante naquele lugar. Envia alguém para que vá comigo, ou pida que alguém traga para cá a água. Ajuda-me. Não, Jesus só passou o barro e digo: vê. Nem sequer lhe abriu a palavra e lhe digo: mira, porque está escrito aqui, lá. Não, vê. E ele, esse recorrido, solo, de allá del templo, barrando, hasta chegar. E hoje nós temos as calles
que são pavimentadas. És ou não és? Naquela época não havia nada disso. E ele teve que ir. Esse acto de obedecer, esse acto de ir, provocou o milagre. Então vocês aprendam da fé. La fé é assim. La fé não tem sentimentos. Não, la fé é bruta. Quando você crê, você obedece. E porque você obedece, o milagre acontece.